Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Dorivaldo dos Santos, congrego nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém, São José dos Campos, que tem como presidente o pastor Emanuel Barbosa Martins. É bem verdade que as portas das denominações estão fechadas, né? Obedecendo a rigor determinações governamentais. Como cristão, nós somos orientados a obedecer às autoridades constituídas. Todavia, meus irmãos, nada neste mundo impedirá a marcha vitoriosa desta igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor Jesus sempre cuidou e vai continuar cuidando muito bem da sua noiva querida, da sua igreja. Estamos começando o segundo trimestre de 2021. É uma nova fase, né? Uma nova lição da nossa casa publicadora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E tem como comentarista nesta nova fase o renomado pastor Pontiguar, Elinaldo Renovado. O tema geral para o trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Tema para esta primeira lição, 4 de abril de 2021, e deu dons aos homens. O texto áureo está exarado em Efésios capítulo 4, versículo 8. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Queridos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, ela está dividida em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 3. Ali nós temos a chamada da igreja. E a segunda parte, capítulo 4 ao capítulo 6, a conduta da igreja. O texto áureo está inserido na segunda parte, a conduta da igreja. O apóstolo Paulo, aqui neste texto, ele inicia contando a história íntima do Calvário. Você sabe que história é essa? História íntima do Calvário? É aquela que os homens não puderam ver. Essa história aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus. O apóstolo, ele recebeu a revelação dessa história. E ele inicia declarando em Efésios, capítulo 4, versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo, ele fez uma analogia à base do Salmo 68, verso 18, que ilustra um guerreiro vencedor, levando cativos seus vencidos, e os despojos de guerra. Paulo descreve este cenário da presença do vencedor e do vencido, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que diz:
e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Queridos, era uma prática naqueles dias de um monarca vencedor para com o derrotado. O derrotado era exposto publicamente. E tem mais, ele saía declarando, verbalizando: eu fui vencido, eu sou derrotado. Era assim a prática naqueles dias. Muito bem, foi assim que Jesus, o guerreiro, venceu no Calvário. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o Hades. O texto lá do Salmo 68, verso 18, que Paulo usa analogicamente, é também uma declaração profética acerca da vitória de Cristo lá no Calvário. Observe que, com base no Salmo 68, verso 18, todos os homens, mas todos os homens, até os rebeldes, foram beneficiados com a vitória de Cristo na cruz. No versículo 9 de Efésios 4, Paulo descreve a trajetória de Cristo para alcançar a vitória. Quando ele diz: ora, isto ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. No versículo 10, Paulo diz, ele confirma a descida e a subida de Cristo, Ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. No versículo 11, após estar no lugar de onde antes estivera, ele estabeleceu ministérios. Cristo estabeleceu ministérios para a sua igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E qual a finalidade desses ministérios? Continuando lendo o texto de Efésios 4, do capítulo 12 do versículo 12 ao versículo 16, nós vamos ver, observar, entender qual foi a finalidade, do Senhor Jesus nos conceder esses ministérios. Nós sabemos, de antemão, que é para que haja serviço de qualidade no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Muito bem. O texto bíblico em classe, para a nossa meditação, nosso estudo, que será descorrido o assunto da lição, ele se encontra em 2 capítulos, duas cartas, ou melhor, em 2 cartas de Paulo, em 2 cartas, carta aos Romanos e a carta de Paulo, primeira aos Coríntios. Muito bem. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja
segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Agora o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem. Eu fiz a leitura na nossa Bíblia de estudo pentecostal. Né? É a nossa Bíblia recomendada pela nosso ministério. Né? Deve ser a Bíblia de cabeceira. As notas de rodapé, né, desta Bíblia pentecostal, ela está em consonância com os textos bíblicos, né, com a revelação do texto. Então, muito bem. Queridos, na introdução, o comentarista expõe 3 listas de dons inseridas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todas essas listas, elas encontram-se no capítulo 12. Do versículo 8 ao versículo 10, a primeira lista com 9 dons. No versículo 28, a segunda lista com 8 dons. A terceira lista, versículo 29, versículo 30, 7 dons. Nós vamos encontrar repetições e outros dons, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais. Romanos 12, 6 a 8, os dons de serviço. Todos esses dons são manifestações ou operações do Espírito Santo através de cada crente. Portanto, aqui está as classificações de dons, dons espirituais, ministerial e dons de serviço. Sem esses dons, meus irmãos, a igreja jamais cumpriria a sua missão. A igreja, ela conta com a assistência capitaneada pelo Espírito Santo. Muito bem. No primeiro tópico, os dons na Bíblia. 1.1, no Antigo Testamento. Dom no hebraico vem da raiz Natan, que significa dar. O agraciado recebe qualidade nata, inerentes. Nós temos N exemplos na história, pessoas superdotadas, como Mozart, Beethoven, Pelé, o craque do século passado, Leonardo da Vinci e tantos outros, pessoas dotadas de dons. Do latim dom, dono, dádiva, presente. O agraciado recebe capacidade para desempenhar determinadas tarefas de forma natural. Do grego, dom é carisma ou carisma, dom da graça, favor. Romanos 1:11, Paulo diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco alguns dons espirituais, para que sejais confirmado.
No Antigo Testamento, meus irmãos, havia uma peculiaridade em relação aos dons. Os dons eram acessíveis a apenas 3 classes, né? Profetas, sacerdotes, juízes, posteriormente os reis, né? Agora, não obstante, em determinadas situações, Deus usava outras pessoas, né? Porém, apenas essas 3 classes tinha esse privilégio. Isso quer dizer que os dons não estavam acessíveis a todos da antiga aliança. Muito bem. 1.2. No Novo Testamento, aparece outra raiz grega para dom. Didome. Verbo grego que representa o ato de doar. Ato de doar. É o sentido ativo da palavra dar, ou conceder por estar disponível. A objetividade das variedades dos dons. Número 1, edificação do corpo de Cristo. Número 2, glorificar a Deus. E número 3, resgatar o pecador, trazer o pecador para a presença de Cristo. 3.1, uma dádiva para a igreja. Meus irmãos, nós precisamos ser didáticos a respeito dos dons. Precisamos ser didáticos. Observando não somente as categorias, mas também os grupos, ou classificações, onde os dons estão inseridos. Claro e evidente, que a princípio, a preocupação do apóstolo Paulo não foi com a classificação dos dons, não, de maneira nenhuma. A intenção paulina, foi a de exortar aos irmãos a buscar os dons com zelo, encorajá-los, confortá-los para a edificação da igreja, para que cada membro do corpo de Cristo cumpra com a sua missão. Essa foi a intenção inicial do apóstolo Paulo. Capítulo 2, it 2, tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Subtópico 2.1, dons relacionados ao serviço cristão. O assunto tratado na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, é exclusivamente sobre o corpo de Cristo, para que nenhum membro sinta-se autossuficiente, e não venha se tornar independente, achando que a sua espiritualidade é o suficiente, a falsa espiritualidade exacerbada, alto clero. Há muitos nessas condições por aí. Romanos 12, de 6 a 8, Paulo torna a tratar dos dons assistenciais, contribuições, serviços, ensinos, exortação, liderança, misericórdia, ajuda, administração. Observe que Paulo começa o capítulo 12 de Romanos fazendo um apelo à consagração dos irmãos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Isto prova que Paulo estava se dirigindo a uma comunidade que estava em Cristo. Agora, eis os dons apresentados por Paulo no capítulo 12. Nós vamos só dar uma pincelada, uma pequena introdução, porque falaremos posteriormente em outras lições de uma forma mais precisa desses dons, Mas eis aqui os dons: profecia, a sua finalidade é exortar, edificar e consolar, a fim de trazer luz às verdades divinas. Número 2, ministério ou serviço,
que é isto? Capacitação concedida por Deus para o crente servir, prestar assistência prática aos demais. Número 3. Ensino diferente de profecia. A profecia é de inspiração direta, uma inspiração direta, imediata. O ensino não. O ensino ele é gradual, o ensino ele é sistemático. O ensino é o resultado da preparação do mestre. Ele é exortado a estudar a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: persista em ler, exortar e ensinar. Meus irmãos, quem ensina recebe de Deus uma capacidade especial para expor e esclarecer as Escrituras com poder, com eficiência, a fim de edificar o corpo de Cristo. Muito bem. Número 4, exortar. Há uma diferença fundamental entre exortar e ensinar. Enquanto o ensino tem por objetivo transmitir conhecimento, lidar com o intelecto, com a mente, a exortação ela toca o coração, ela atinge a consciência e a vontade de quem está sendo exortado. E de sorte que a sua fé ela é estimulada através da exortação. Número 5, repartir. Repartir com os que não têm. Repartir com os que não têm nada. Isto com simplicidade. Lembrando-se sempre das palavras de Jesus. Lembrando sempre das palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 1, que diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por ele. Quer dizer, é dar com a direita e não trazer a esquerda para perto. Não, é dar com a direita e deixar a esquerda bem distante. Bem distante. Muito bem. Número 6, outro dom que encontramos em Romanos 12, é o dom de presidir. Presidir é a tarefa de cuidar do povo e dos bens do reino. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele diz: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E ainda dizem que pastores não trabalham, Muito bem, que Deus tenha misericórdia de todos os pastores, que estão se doando, entregando suas vidas, deixaram os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, para sonhar os sonhos de Deus, e estão envolvidos na obra. E olha que muitos deles estão sofrendo. Muito bem. Aí nós temos uma recomendação do apóstolo Paulo, concernente a esse dom. Aliás, apóstolo Pedro, concernente a este dom. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso aqui é uma recomendação, para os pastores. Muito bem. Aliás, para os que governam, para os que exercem o governo. Número 7, misericórdia. Ministrar e prestar ajuda aos necessitados, aos aflitos, isso com bom ânimo e entusiasmo. Não pode ser com cara de pau, tem que ser com bom ânimo e entusiasmo. Observe que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, ou seja, do próximo. Quer dizer, em benefício da igreja, a finalidade dos dons. 2.2, conhecendo os dons espirituais.
Na igreja de Corinto, era fluentes a presença dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro pelo mesmo Espírito a profecia, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de discernir, e a outro pelo mesmo Espírito a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Todos esses dons eram fluentes na igreja de Corinto. O problema, meus irmãos, era que aqueles crentes, na sua maioria, eles eram ignorantes no tocante aos dons, né? Eles eram ignorantes no tocante à finalidade dos dons. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eles eram ignorantes no tocante à importância dos dons. 1 Coríntios 12, 1. Aí Paulo diz, acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Número 3. Número 3. Eles eram ignorantes no tocante à atualidade dos dons. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Número 4. Eram ignorantes no tocante ao recebimento dos dons. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor e procurar com zelo. Primeiro o amor. Para receber os dons, primeiro o amor. Depois, ir em busca com zelo. Não é de qualquer jeito. Número 5. Eram ignorantes quanto ao doador dos dons. Romanos 12, 6. Segundo a graça que nos é dada. Eles eram ignorantes no tocante a isso. Número 6. Eram ignorantes no tocante ao uso dos dons. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, Paulo recebeu a revelação e abasteceu a igreja de Corinto com essas informações. Muito bem. 2.3. Acerca dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4 ao 4, versículo 11. Devo dizer aos irmãos que estamos apenas dando uma, como se diz no popular, uma pincelada, né? Porque estudaremos durante todo esse trimestre sobre esses dons, né? Com mais detalhe, com mais ênfase. Muito bem. Então, no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, o apóstolo Paulo faz uma classificação dos dons ministeriais que o Senhor Jesus concedeu à sua igreja para servi-la com denodo e com zelo. E ele começa o apóstolo, do grego apostelo, enviado, ou seja, alguém a quem foi delegada uma missão, ou seja, um embaixador, o apóstolo. Jesus, em seu ministério, chamou alguns discípulos para perto dele, a fim de enviá-los posteriormente para dar continuidade e sustentação à sua obra após a sua partida. Marcos capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, que diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Eu acho interessante isso aqui, viu? Os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Observe
Observe, irmão, que após o revestimento de poder que eles receberam, né, lá no capítulo 2 de Atos, o colégio apostólico foi desfeito, totalmente desfeito, para que cada um, né, dos apóstolos assumisse individualmente a sua missão, né? Missão desbravadora, da implantação de trabalhos, né? Portanto, o Senhor Jesus deu para a sua igreja apóstolos revestidos de liderança para o desempenho da obra a ele confiada. Muito bem. Depois nós temos profeta, né? Profeta, do hebraico Navi. Navi. Está escrito Navi, mas é Nabi. Nabi, a pronúncia, Nabi. Do grego profetes, né? Aquele que serve com inspiração ou com a mensagem divina. Ou seja, um orador a quem foi confiada uma missão. Êxodo capítulo 7, versículo 1, diz: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Moisés já estava protelando, irmão, sem querer atentar para o que Deus estava querendo dele, né? Livrar Israel do cativeiro. E Moisés começou a dizer que é pesado de língua, que não tinha condições, aquela coisa toda. Aí ele disse: não, meu irmão está lá no Egito, manda meu irmão. Aí ele disse: olha, o teu irmão, ele vai como profeta no teu lugar, será o teu porta-voz, e você vai no meu, né? Então ele cumpriu a sua missão, e Arão foi o seu profeta, Muito bem, queridos, havia em Israel escolas de profetas, né? Isso não tem nada a ver com previsão, tem nada a ver, né? Eu lembro-me da escola de Jericó, que era presidida pelo profeta Eliseu, e os filhos dos profetas, os alunos, tiveram uma visão. Que coisa fantástica! Ou se todos nós tivéssemos uma visão, né? Visão de quê, pastor? Visão da obra. Eles tiveram a visão da obra, da necessidade da obra. Assim como o nosso pastor está tendo a visão da necessidade de um lugar espaçoso e digno, da igreja do Senhor Jesus. Que coisa interessante, né? O que está acontecendo na nossa realidade. A visão que o nosso pastor está tendo de um lugar espaçoso. Mas mesmo assim, os alunos dos profetas lá em Jericó, eles tiveram essa visão, né? E chamaram o profeta para ir também, o seu mestre. Vamos ao Jordão? Opa, isso é muito interessante, viu? Aprendemos muitas lições aí. Qualquer coisa que você for fazer em relação à obra, vê lá, no mínimo comunica ao teu líder, né? Comunique seu líder, porque você vai sem comunicar, né? E quando chega lá vai dar problema. E sabe o que vai acontecer? Acontecendo um imprevisto, alguma coisa, a sua batata vai assar, e você não comunicou o seu líder. Mas eles não apenas comunicaram, eles convidaram, e o líder, ele deve seguir o seu rebanho. Ele foi também para Jericó, e chegaram lá eles, mãos à massa, não ficaram só no vamos fazer, viu? No oba-oba, vamos fazer sem fazer, é desmerecer aquilo que estava dizendo que queria fazer. Não estava querendo fazer nada, só ficou no oba-oba, vamos fazer. O que tem de situações dessa natureza, né? Aí chegaram lá, mãos à obra, começaram a cortar madeira. De repente aconteceu o incidente. Está vendo aí? Tudo organizado, tudo certinho, o líder presente, mesmo assim não impediu que o incidente viesse a acontecer. Então comunica ao líder direitinho, como deve fazer para o cumprimento da missão. Mas dizia eu que a missão, o ministério profético que o Senhor Jesus dispensou, para a sua igreja, concedeu a sua igreja. Número 3, evangelista,
evangelista, dono ministerial, evangelista, pregador de boas novas, evangelion, do grego. 2 Timóteo 4:5, Paulo recomenda a Timóteo: faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele tinha o ministério de evangelista. Estevão, que coisa linda, Estevão, irmão. Diácono Estevão, Atos 6:5, elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo. Quando nós chegamos em Atos 21:8, olha aqui, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, aquele já tinha sido consagrado evangelista, consagrado. O evangelista, ele leva o evangelho a lugares ainda não conhecidos, né? Levou a Samaria, edificou lá uma igreja, uma coisa linda, muitos membros, batemos com o Espírito Santo, operação de maravilha e tal. De repente, foi designado pelo Espírito Santo para uma região que estava deserta. Não era o deserto, ela estava deserta. E na sua igreja tinha apenas um membro, o eunuco. Muito bem, evangelista leva o evangelho a lugares que ainda não é conhecido. Muito bem, o evangelista, ele não tem aspecto de doutrinador, de exortar, não. Ele é um proclamador de boas novas, mensagem alvissareira. Falaremos isto em outras lições sobre esses dois. Em seguida vem pastores, né? Pastores, cuidado de um pastor pelas suas ovelhas, né? Se patenteia na maneira de como ele presta atenção aos fracos, aos enfermos do seu redil, né? Isaías 40, versículo 11 diz: como pastor apacentará seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço as que amamentam. Ele as guiará mansamente. Essa é a missão do pastor, a de apacentar. Não é largar o pau, apacentar, não é apacentar mesmo. Doutores ou mestre, do grego didaskolos, instrutor, ensinador, rabi, rabi. Portanto, meus irmãos, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, são dons ministeriais que o Senhor concedeu para a sua igreja. Muito bem. Tópico de número 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. 3.1. Os dons são importantes. Queridos, há conceitos negativos em relação aos dons. Há conceitos negativos em relação aos dons. Não são poucos, são muitos que dizem que os dons cessaram no final do primeiro século. Isto é uma falácia. Isto é uma afirmação descabida. Queridos, se dons são dádivas, donativos, dotes, benefícios, o Senhor Jesus tiraria isto da sua igreja? Tiraria isto? O que é que você acha? Todas essas dádivas, todas elas continuam enquanto a igreja estiver aqui na terra. Jamais cessarão. Jamais. Elas
jamais cessarão. 3.2. Diversidade de dons. Diversidade na unidade. Isto aqui é chave. Unidade composta. Pluralidade na unidade. As igrejas de Corinto, Éfeso, Roma, elas vivenciavam realidades diferentes. Daí a diferença das relações dos dons. Essas relações que o apóstolo Paulo organizou, são dons relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja. De cada igreja. Muito bem. 3.3. Autossuficiência e humildade. Queridos, dom é graça e não meritocracia. Eu, você, não temos mérito algum. Nada de nós. Infelizmente, muitos não raciocinam assim. Infelizmente. Uns pensam que receberam os dons por conta da medida da sua espiritualidade. O seu amadurecimento. Eles acham que foram agraciados por isto. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Não há merecimento nisto. Outros pensam que os dons já pertencem a eles. Não, agora carimbado, é meu. Pronto, o dom é meu. Olha, eu sei onde tem um profeta. Vamos lá. Profeta. Cuidado com os falsos profetas. Não, lá você vai orar e o Espírito Jesus vai curar. Vamos lá. Como se você estivesse entrando na agenda divina e determinando. O que é isso? Os dons pertencem a eles. Tem muitos pensando assim. E tem mais. Tem alguns até que vão buscar suporte na Bíblia para dizer isso aí. Romanos 11, versículo 29. Olha o que diz. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aí ele diz, olha aqui, tá vendo? Olha o que a Bíblia diz. Meu Deus. Então as pessoas precisam observar o contexto, a semântica do texto, para não criar um pretexto. Nesse texto aqui que eu acabo de citar, está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, o amanuense Tércio, que escreveu, ditada por Paulo, está falando dos filhos de Israel. É só ler o capítulo 11, leia todo o capítulo 11, e você vai entender. Está se referindo a Israel. Israel continua nos planos de Deus. Deus chamou Israel para um propósito. Israel continua nos planos de Deus. Os planos que Deus tem para Israel são os mesmos. São os mesmos. São os mesmos. Capítulo 11 da carta aos Romanos. E você verá qual será o futuro da nação israelita na reta final. O versículo 12 da carta aos Romanos, Paulo diz, e se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua queda de quem? De Israel. É a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, a nossa, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, diminuiu algo
concedida a Israel para que nós fôssemos alcançados. Depois Israel volta a ser alvo específico das atenções de Deus. Quando Jesus descer em glória lá no Monte das Oliveiras, e o monte vai rachar-se ao meio, Israel estará clamando pelo seu Messias, e o Messias vai aparecer lá, vai descer lá no monte, e o monte vai rachar-se, vai fender-se ao meio, vai socorrer Israel. Eu já ouvi alguém dizer que o Monte das Oliveiras apareceu uma rachadura. Digo, meu Deus, o Monte das Oliveiras já está sentindo o momento da chegada de Jesus, já está se balançando, Então, queridos, tem a ver com Israel, tá certo? O texto, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, tem a ver com Israel. Muito bem. A conclusão diz que os dons são recursos que o Senhor disponibilizou para que possamos realizar a sua obra. Eles são atualíssimos. Os dons jamais deixarão de existir. Jamais. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, eles são um exemplo da multiforme graça de Deus. Esses dons estão disponíveis à igreja do Senhor Jesus no decorrer da história. Espero que este pequeno e singelo comentário venha edificar a sua vida e dar consistência ao que você crê, aquilo que você acredita concernente à presença dos dons no decorrer da história da igreja aqui na terra. Que Deus em Cristo vos abençoe e que tenham um ótimo domingo, um ótimo início de semana para todos. E não entre em desespero com o que está acontecendo. Tudo isto está relacionado ao princípio das dores, das dores. Nós não vamos passar pela dor do parto. A dor do parto. As mulheres que eu diga, há 3 tipos de dores praticamente insuportáveis. Uma dor de dente, cálculo renal e a dor do parto. Mas escute, dizem que a dor do parto, ela serve para estimular as glândulas para a produção do leite materno. E sabemos que o leite materno é o principal alimento do lactente até 6 meses de vida, até 6 meses. Mas nós não vamos passar pela dor em si, a dor do parto, mas o princípio das dores, sim. Antes disso, a gente vai embora daqui. Quando não der mais para a gente viver neste mundo, a gente vai embora. O Senhor vem buscar a sua igreja. Fique tranquilo, viu? Deus em Cristo o abençoe. No final a gente vence. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que com coração sincero invocam o nome do Senhor Jesus. Amém.